A gente está aqui hoje com o Ale Uehara, que é mestre em inovação corporativa. Eu conversei algumas longas horas com ele hoje de manhã. Eu estou aqui encantada com tudo que ele comentou. Ele já virou conselheiro da Kraft aqui de tabela. E além da história que ele vai contar para nós aqui sobre quem ele é, que eu vou pedir para você contar um pouquinho sobre você, eu já sei que ele é uma pessoa que só no último ano assistiu 112 filmes e 45 temporadas diferentes de séries diferentes, ou seja, a antena dele está bem afiada. Gostaria de ouvir de você um pouquinho sobre o que você faz. Ale, conta pra gente. Primeiro, obrigado pelo convite, Priscila. Eu quero começar aqui falando a primeira coisa, né? Já que nesse mundo atual hoje, né, de inteligência artificial, então é fácil assistir esses filmes também, né? Eu falo assim, tem um agente, né, agente de inteligência artificial hoje do Ale que tá assistindo um filme, tem um outro que tá dormindo e tem o terceiro que tá aqui, né? Então a gente consegue se dividir. Então essa é a brincadeira que eu faço. E a segunda coisa que eu quero comentar aqui com você é assim, não é mestre não, tá? A gente tá aprendendo sempre juntos e a ideia é sempre essa, a gente tá, né, eu sempre falo do tal do lifelong learning, né, que é isso, né, a gente tá sempre aprendendo, então deixa um pouquinho o mestre assim de lado, tem gente que fala assim, é o mestre Miyagi, né, eu vou entregar a idade agora, tá, gente, desculpa, mas pra quem não lembra do Karate Kid, mas não é mestre Miyagi, não. De novo, obrigado pelo convite, então, assim, rapidamente para me apresentar, às vezes não fica tão rápido assim, mas meu foco sempre foi em inovação corporativa, né, porque os últimos 20 anos eu trabalhei em grandes empresas, liderei também grandes áreas de inovação dessas empresas, então sempre trabalhei em cima disso, fui executivo também, né, então no mercado financeiro, trabalhei na CIP, por exemplo, e com essa minha bagagem, né, dos últimos anos, eu acabei decidindo empreender. Né? Então, hoje eu faço palestras e treinamentos, mas voltados para as grandes corporações, porque é onde eu vivi minha vida inteira. Então, até nas minhas palestras e treinamentos, eu falo muito do dia a dia das empresas, né? Porque às vezes tem... E não é desmerecendo de nenhum momento, até porque também sou professor, não é só a teoria, né? A gente tem que colocar isso na prática, saber como tangibilizar. Então, isso que eu faço nas minhas palestras e treinamentos, né? Então, hoje eu faço isso, mas também dou aula em algumas instituições, como a FIAP, a FGV, os PESAL, que entre outras. Trabalho também com o mercado de startups, sou advisor de algumas startups, investidor de startup, então eu tenho hoje 7 startups hoje no meu portfólio, então eu ajudo bastante as startups ali no dia a dia. Além disso, né, sou conselheiro, tenho algumas cadeiras de conselho em algumas empresas e também sou diretor do Founder Institute Brasil, que é a maior aceleradora de startups pré-seed do mundo. Né? E aí tem outras coisinhas menores assim que eu faço também, que eu sou analista do programa Shark Tank Brasil, né? Então o nosso papel ali, junto com outros analistas, é analisar os negócios, né, antes das gravações. Então a gente é o filtro final do Shark Tank Brasil. E claro, como você falou, filmes e seriados que eu adoro, eu amo e tô sempre ali assistindo, porque é onde também eu aprendo. E quantos clones você tem, Ale? Porque, olha, não dá para não te chamar de mestre ouvindo tudo isso, né? Agora, além de tudo, você ainda é mentor do InovaCraft, tá aqui conosco esses dias. Te agradeço por estar aqui conosco. Que é isso, um convite desses eu tinha que aceitar. Eu adoro, né? Acho que, de novo, eu tenho um propósito muito bem estabelecido. Claro, demora anos pra gente, de novo, eu não quero entregar a idade aqui. Aliás, eu sempre falo, né, que o japonês não entrega a idade, né? O pessoal acha que eu sou jovenzinho, mas já entrei no meu Zenta, né? Que é os 40, 50, 60, já entrei no meu Zenta, já. Zenta vai até os 90, então agora hoje em dia dá pra mais. Mas é isso, assim, as mentorias, eu gosto muito de falar isso, não é só uma via de mão única, né? Quando a gente mentora, a gente aprende bastante também. Uhum. Então, eu adoro estar mentorando porque faz parte do meu propósito, né? Que meu propósito é muito de compartilhar conhecimento, disseminar conhecimento, né? Não à toa que, como palestrante, como professor, como mentor, eu gosto muito de fazer isso. Então, assim, pra mim é uma honra estar aqui para aprender um pouquinho mais também da Kraft. Bom... Mas agora eu quero que você me ensine uma coisa. Eu vi na metodologia que você cria que tem algumas coisas super fantásticas, né? Para esse mundo de inovação tem que ter um quê de fantástico, né? Tem que ter um pouco desse molho especial, né? E eu vi que você criou uma mandala que você usa com as lideranças para falar sobre estratégias de inovação. Me conta um pouquinho sobre ela. Tá. Bom, a gente tem acho que uns 30 minutos, né, de podcast, né? Brincadeira. Mas essa mandala eu criei, de novo, em cima de toda a experiência que eu tive do corporativo, entender um pouquinho mais, né? Porque, primeira coisa, muita gente não fala sobre inovação dentro das empresas, mas
me explica o que é inovação. Aí a pessoa não sabe explicar, né? Então eu gosto muito de trazer ele, nessa mandala eu divido ele em 4 partes, né? A primeira delas eu chamo de mindset, então assim, é mudar a cabeça, e quando a gente fala de liderança a gente tem que fazer isso, né? Porque querendo ou não, e de novo, não é a gente criticar a liderança, mas é que a gente sim, né, vem de um mundo diferente, em que as coisas eram mais lineares, eram mais previsíveis. E quando eu falo dessa previsibilidade, é a gente que tem que mudar. Né? Então é muito mais sobre pessoas, esse mindset. E eu trago isso, né, para a gente já começar a trabalhar e conseguir trabalhar as outras partes. Então primeiro o mindset, e só para abrir parênteses aqui, né, são divididos de 4 partes, sendo que cada parte eu subdivido em mais 4. Tá? Então não vou entrar em detalhe aqui da subdivisão. Mas a primeira parte, então, mindset, que eu trabalho muito com essa liderança. Como a gente fala, eu falo muito de inovação corporativa, então, querendo ou não, eu falo, pessoal, inovação corporativa, no final das contas, não é sobre fazer coisas legais, porque tá na moda, que tá no hype, mas é sobre o quê? Entregar resultado. Então, a segunda parte, que eu chamei de governança, é um pouco sobre isso, né? Claro que tem algumas coisas de KPIs, tem algumas coisas de orçamento, mas eu coloquei tudo isso dentro de uma governança, né? Então, a gente trabalha com mindset, abre a nossa cabeça, pensa no resultado. Terceira parte, aí a gente tem que olhar muito da entrega de valor, né? Eu gosto muito de falar dessa entrega de valor, porque a gente pode envolver tanto entrega de valor para a empresa, como para o cliente, para um usuário. Então, eu falo muito dessa entrega de valor e que tenha também um mindset diferente. Só para abrir um parênteses aqui, eu falo o seguinte, né? Como eu vim do mercado corporativo e principalmente do mercado financeiro, lembrar assim, por exemplo, antigamente a gente tinha uma conta no banco e a gente só tinha um banco que a gente tinha conta. Então, era uma coisa assim, que inclusive não tinha portabilidade de salário, então assim, se a gente mudava de empresa, tinha que mudar de banco também. E a gente fechava a conta daquele outro banco. Hoje, se eu for perguntar para qualquer pessoa, né, a maioria vai falar o quê? Eu tenho uma conta em mais de um banco. Né? Só pegar o celular, você vai falar, poxa, eu tenho 3, 4. Sim. Porque hoje a decisão está na mão do usuário. Né? Não está que nem antes, que o banco tinha os produtos e quem tinha aquela conta no banco, ele escolhia todos os produtos tinham que ser daquele banco. Hoje a decisão está na mão do cliente. Então precisa entregar valor. Então isso é uma das coisas mais importantes que faz parte também, né? Faz um link ali com o mindset, que faz a ligação também com governança, porque a gente está falando da entrega de valor da empresa. E por fim, mindset primeiro, o último é o toolset. Então ele está ao contrário, no mindset tem um toolset. O toolset, eu também coloquei aqui, né, num cesto, que é a metodologia, os frameworks, tecnologia também entra aqui. Porque, novamente, não adianta a gente começar a pensar de inteligência artificial só pelo hype. A gente tem que entender primeiro qual que é a mudança desse nosso mindset, a gente tem que saber qual que é o resultado, a gente tem que saber a entrega de valor. E essas ferramentas, né, que entra a tecnologia, né, que a gente conhece, você é uma pessoa, aí eu vou falar para você que é a mestre da transformação, a gente está falando aqui que a tecnologia é um meio, né? Então eu coloco ali, e eu falo muito isso nas minhas palestras também, que é o seguinte, hoje a gente está falando muito de inteligência artificial, amanhã talvez seja uma outra tecnologia, só que vejo que essas 3 partes a gente não muda, né? É a entrega, a governança, o mindset, a entrega de valor. Então eu coloco isso tudo dentro de a última caixinha, que é o toolset. Então é ali que eu trabalho, e claro, a gente tem que entender, tem que entrar na profundidade, por exemplo, hoje de inteligência artificial, mas está nessa última caixinha. Ale, eu tô fascinada, te ouvindo falar aqui. Você sabe que dentro das estratégias de transformação que a gente tem aqui na Craft, eu comparo muito eu gosto muito de biomimética, então eu comparo tudo com a natureza, né? Que existe um movimento perfeito, que até aquele caos criativo da transformação, né? Em que as coisas se encaixam perfeitamente. Quando você falou mandala, e a gente não combinou isso antes, quando você falou mandala, eu imaginei a mandala que a gente usa aqui, que a gente fala muito, tenta encaixar com as forças da própria natureza. Legal. Que ela sempre começa, existe uma, que a gente fala que nasce no fogo, que é aquela intenção, aquela vontade, aquele foco, o mindset que você falou. Daí passa para o segundo espaço da mandala,
que é a terra, que é aterrar, que é a governança. Ok, deixa eu ver exatamente o que eu estou plantando, porque eu não vou colher banana se eu estiver plantando tomate, né? Legal. Deixa eu ver exatamente como que eu estou organizando tudo isso daqui. A partir disso, você começa a se comunicar com as pessoas e trocar, que aí começa toda essa relação de troca que você comentou, Exato. que é a água, né? Que a água é basicamente fluidez, começa a fluir. E ela acaba no ar. E o ar é quando você chega no mundo. Ok, agora eu vou entregar para o mundo e eu vou começar a prestar atenção em tudo que está acontecendo, que eu vou exponencializar toda essa criação que eu fiz. Que aí é o seu toolkit e você recomeça aquilo tudo de novo. Exato. Agora é a IA, amanhã é uma outra tecnologia, daqui a pouco entra a computação quântica na jogada, e eu começo tudo de novo. Aí eu volto, ok, qual vai ser meu mindset agora? Qual vai ser a governança? Com quem eu me comunico, com quem eu troco e para onde, e qual é a próxima onda, né? Maravilhoso. Não, eu que adorei. Adorei. Ó, pessoal, a gente vai começar uma sociedade nova aqui. Já estamos trocando. Adorei. Eu que adorei agora sua analogia aqui. Nossa, muito bom. E aí, falando de analogias e da maneira como a gente enxerga as coisas, a gente também falou de um outro tema que tem muito esse hype da IA agora, que todo mundo usa IA, e é curioso porque as empresas começaram a usar, mas o push real veio porque agora o usuário, né? Eu uso o ChatGPT todos os dias da minha vida. Acho que tem muita gente que está fazendo isso todo dia, né? Então, o usuário começou a fazer aquilo ali, as empresas acreditaram que elas conseguiam também colocar para rodar, ficou um pouco desestruturado, ninguém sabe muito bem para onde está indo ainda, né? Porque depende de uma organização mental e de um mindset que ainda não estava lá, né? E aí a gente começou a ver o que você chama de inovação de fachada em muitos lugares, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre em que estágio efetivo de maturidade que a gente está nas empresas para usar a IA no mundo, no Brasil, que são contextos diferentes. Então me conta um pouquinho sobre isso. Você falou uma coisa que é interessante, antes de contextualizar essa questão da maturidade, né? Se a gente for pegar a inteligência artificial, eu gosto muito de falar isso, é o mundo atual hoje, né, que está mais na mão nosso, né, como usuários, eu sempre falo assim que é na pessoa física, né, que antes era muito ou pessoa jurídica ou do lado acadêmico, né, nasceu o lado acadêmico, foi indo para a pessoa jurídica para chegar na pessoa física. E se a gente for pegar case de sucesso, era, por exemplo, no mercado financeiro. Né? Então, inclusive tem uma pesquisa, agora eu não vou lembrar a fonte, agora eu vou esquecer, mas que fala que os grandes casos de sucesso hoje que traz um retorno financeiro é do mercado financeiro. Por quê? Porque já é utilizado há muito tempo. Vamos pegar, por exemplo, a análise de fraude. Quanto tempo a gente já utiliza? Né? A questão é que a gente está utilizando mais agora a inteligência artificial generativa. Né? Então, esse é o grande pulo do gato que está acontecendo. Mas aí que tá também, eu sempre falo o seguinte, estágio de maturidade, e aí né, não sou eu, o MIT tem uma pesquisa que fala que grande parte das empresas estão naquele momento inicial dividido em 4, né? Eles estão muito nessa parte da exploração e educação, que sim, né, é o momento atual de grandes empresas, dessa alfabetização de inteligência artificial e alfabetização tecnológica. Que também, se a gente for pegar, vou fazer só um link, aquelas habilidades que o World Economic Forum trouxe lá até 2030, uma delas é a alfabetização tecnológica. Claro. Né? Então, a gente precisa todo mundo estar, né? A tecnologia está no nosso dia a dia, não só para a equipe de TI. Então, a alfabetização tecnológica e a grande parte das outras empresas também estão nos pilotos. Né? Então, a gente está nesse momento inicial. E a crítica que eu faço, né, e a crítica do lado bom que eu faço, que o quarto item, né, que são as empresas preparadas para o futuro, são só 7% que estão preparadas. Né? Então a gente vê um hype grande assim, poxa, tantas empresas estão fazendo alguma coisa de inteligência artificial, tantas empresas já estão falando e tal, mas pega uma pesquisa da MIT e fala que só 7%. Então assim, a crítica que eu faço é exatamente essa, né? Quantas dessas empresas realmente é inovação de fachada? E eu tenho casos reais, tá, de clientes aqui, que é isso, e não aí não é crítica, tá? Empresas de indústria, que também é muito conhecido pela IA, principalmente na parte de robótica, eu faço treinamento hoje para fazer essa alfabetização tecnológica, alfabetização de inteligência artificial. Então, assim, quanto que eles estão avançados? Na verdade, eles estão avançados. A grande questão é que, assim, a maioria, eles contratam, né, uma empresa de robótica, coloca lá, mas os funcionários, os colaboradores, nem sabem que tem inteligência artificial, só sabem que tem lá. Então, assim, tem inteligência artificial, mas ainda não tem alfabetização.
Né? Então, isso eu tenho vários cases de empresas que estão nesse momento. Consultorias, assim, o pessoal sabe vender muito bem, mas não sabe o que é. Né? Então, a gente está numa velocidade muito grande. Então, quando eu falo de inovação de fachada, é isso, né? Tem muitas empresas que na frente do palco falam, mas por trás ainda tem que ser trabalhada. Né? E aí eu faço a segunda crítica, né? De novo, a crítica entre aspas aqui, que é, será que as pessoas realmente, e eu falei aqui agora há pouco, será que as pessoas realmente sabem o que é inovação, o que é a palavra inovação? Né? Então, uma coisa que tem na minha mandala, que inclusive é a primeira, que é o mindset, o primeiro subitem, é sobre definição de inovação. Que é importante não só saber o que é inovação, mas se a gente for pensar para a empresa também precisa criar uma definição de inovação, que a gente chama lá da tese de inovação, e ser isso disseminado para a empresa. Porque eu já vi empresas que falam assim, pessoal, a partir de amanhã todo mundo precisa ser inovador. Legal. Aí as pessoas vão cada um para um lado, né? Só não fala-se de inovação, fala de ideia, falam de coisas, já aconteceu. Vamos fazer coisas com computação quântica? Tá bom, mas o que dá para fazer? A pessoa, não sei, vamos fazer. Então, assim, se a gente tem essa definição de inovação, essa tese de inovação desde o início, fica mais fácil para trabalhar estrategicamente. E aí, por isso que é para liderança, né? A mandala. A gente tem uma estratégia já me definida para saber o que é inovação. Então, assim, por exemplo, uma empresa que eu ajudei a construir essa tese, eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas era muito sobre que as ideias sejam executadas, que não fique só na ideia, que sejam executadas, que traga alguma tecnologia exponencial, mas que traga resultado, seja uma receita nova ou uma diminuição de custo. Então vira uma tese de inovação e aí todo mundo que, né, a partir de amanhã todo mundo precisa pensar em inovação, agora não é qualquer coisa. Está ali focada nessa tese de inovação. Então veio uma ideia, pessoal, isso aqui não está de acordo com a tese. Tu volta para casa e repensa. Né? Então a gente consegue ir para um caminho. Então a IA é a mesma coisa, né? Por isso que eu falo, assim, tem muita gente que fala que IA, vamos fazer uma coisa com IA. É hype, né? Vamos fazer alguma coisa, tá bom, mas tá trazendo resultado? Não tá, então calma aí, né? Sim. Porque querendo ou não, a gente tem que pensar, né? Como que essa é uma discussão que está sendo grande no mercado. Eu tô falando muito, né? Não, tá ótimo, tá ótimo. Uma coisa que está sendo discutido muito, né? Principalmente esse ano de 2025 e que está sendo uma tendência para 2026. Como que a gente vai, realmente, né? Os projetos de inteligência artificial realmente vão trazer o ROI? Que até então era muito, vamos fazer, vamos aprender, a gente vai testando, né? Agora a gente tem que começar a pensar no ROI, porque agora que a gente está avançando no nível de maturidade. E aí fica entendível por que a tese de inovação também é importante. Eu estava escutando você falar, qual você acha, eu vou querer perguntar sobre específico de indústria na sequência, mas antes eu queria que você me falasse sobre o que você acha que é o principal motivador de inovação? O grande motivador de inovação é o seguinte, assim, aí vou trazer um pouquinho da teoria e algumas coisas minhas, mas se a gente for pensar, a inovação sempre aconteceu. Não foi agora nos últimos 5, 10 anos, né? Eu gosto de novo, só para tangibilizar o pessoal que está vendo e ouvindo, e aí de novo vou entregar a idade, né? Mas vamos lá. Cheque, mercado financeiro. Cheque foi uma grande inovação. Né? Ele trouxe a questão de, por exemplo, não precisar andar com notas, né? Com papel moeda, com moedas, né? Veio uma grande inovação. Valores altos. Então foi uma grande inovação. Então assim, inovação sempre aconteceu. A grande questão é que agora, né, com o mundo em transformação, a gente tem uma velocidade maior e a gente tem que ficar pensando em inovação muito mais rápido. Então assim, eu faço muito planejamento estratégico também para as empresas. Eu faço a seguinte reflexão. Antigamente a gente fazia planejamento estratégico pensando em 1, 2, 5, 10 anos, né? Hoje a gente não consegue pensar 10 anos. Nem 5, talvez. Não, é de 3 anos e revisando a cada 6 meses. Revisando a 6 meses, exatamente. Então é isso, assim. Então, por que a gente está acontecendo? Porque o mundo está em transformação, então as inovações também. E aí a gente olha também o mercado que está cada vez mais aberto, e quando eu falo aberto, por exemplo, empresas, né? A gente sabe aqui que tem startups, por exemplo, né? A gente está trazendo no Hackathon essa mindset de startup, de experimentar. Startups estão entrando no mercado, né? Então, assim, grandes empresas estão ali perdendo market share. Né? De novo, vou pegar o mercado financeiro que eu conheço muito bem. Antigamente era dominado por 95% do mercado pelos 5 maiores bancos. Hoje a maioria já perdeu, né, esse market share. É só pensar nos bancos digitais. Sim. Né? Então essa é uma das questões, essa transformação, essa abertura de mercado, né? E eu gosto muito de falar do mercado financeiro porque é um grande exemplo de como o regulador também ajudou nisso.
né? Porque era muito fechado, o regulador ajudou muito para trazer a inovação. Então, assim, é uma coisa ainda controlada, é regulada, mas é possível essa inovação. Eu falo também, por exemplo, do sandbox regulatório. É sensacional, é o regulador pensando na inovação. Aí eu falo, até abrindo parênteses, eu falo, tem a empresa que não pensa em inovação, né? E aí fala que é difícil e tal, não sei o quê. Até que o regulador tá pensando no sandbox, né? Sim. Então, assim, dá pra gente testar, experimentar, por exemplo, no sandbox. E a terceira coisa é por que essa inovação a gente está falando tanto, né? Porque também a gente está falando que com essa abertura de mercado, tem empresas de outros segmentos que estão entrando no seu mercado. Porque você não está inovando, então está aparecendo. Né? Então eu gosto de falar, por exemplo, quem que é hoje a principal empresa que tem mais dados do mercado de saúde hoje? E não é hospital, não é governo, não é farmácia, não é o varejo, não são os médicos. É difícil pensar, né? A gente fica preso ali. Mas é esse aqui, ó. O Apple Watch, a Apple. Porque ele tem os dados real time, sabe quantos passos eu andei, ele sabe se eu tô nervoso nesse momento, que eu tô super nervoso. Se eu tô nervoso, se eu dormi bem. Ele consegue prever também se eu vou ter um ataque cardíaco, já que eu tô nervoso aqui, né? Se eu vou ter um ataque cardíaco. E se tem um ataque cardíaco, ele também já consegue prever que antes mesmo de ter um ataque cardíaco, ele tá chamando uma ambulância pra cá. Sem dúvida. E ele não é uma empresa do mercado de saúde, é uma empresa de tecnologia. Né? Então, tudo isso está acontecendo no mercado. Então, te respondendo, a inovação está aparecendo muito por causa desses vários fatores. Eu estava pensando em motivação enquanto eu te escuto falar, inclusive sobre indústria financeira, etc. O mercado financeiro, ele também se movimenta muito. Existe, eu acho que o medo... Porque o ser humano, o nosso cérebro, ele é formatado inicialmente para sobreviver. Então, o medo mobiliza muitas pessoas. O medo do desconhecido é um desses medos, né? Aí volta o mindset da Mandala. Ou o medo do... Por exemplo, você fala da computação quântica, no mercado financeiro, ele já tem que estar falando de computação quântica, porque os hackers já descobriram como entrar em qualquer lugar. Hacker que começa a trabalhar com computação quântica, não existe mais a proteção que existia no passado. Exato. Então, o medo motiva eles a buscar uma inovação e investir em computação quântica, assim como os países também estão cada vez mais, como Estado, investindo nisso. É pelo medo, né? É o medo de... Assim como as pessoas... querendo ou não, se veem obrigadas a mexer na tecnologia, porque senão depois eu vou ser atropelado por isso, é melhor eu fazer parte disso. Então, o motivador é um grande... o motivador, o medo é um grande motivador da inovação, né? Querendo ou não. Então, esse é um momento de... Ao mesmo tempo que eu falo, não, a gente não precisa ter medo disso porque a gente pode controlar, eu acho que a gente tem que usar isso com as lideranças, eu acho que a gente tem que ter medo do que vem por aí, sim. Porque é um desconhecido, mas vamos trabalhar juntos, então, para desconstruir isso daqui, e aí a gente vai para o segundo grande motivador do nosso cérebro, que é buscar conexão, e é buscar aprendizado. O cérebro não são os anos, né? Independente do... Hoje, ouvindo você falar, você pode ter 40, 50 anos, mas o seu cérebro, que você pratica tanto, podia estar lá nos 90 já. Não tem a ver com a idade. Né? Então, a gente trabalha os motivadores do nosso cérebro, que é isso que a gente faz aqui no Inova, né? Para estar mais conectado em como que eu vou buscar essa nossa veia empreendedora, que não é necessariamente sobre tecnologia. Exato, né? Exatamente. A gente falou sobre empreendedorismo, você falou agora do cheque, de outras coisas. Nem de longe ele passa por tecnologia, né? Exato. Todo empreendedor... eu vou te pedir para você falar um pouquinho sobre erro também e a cultura de aceitar o erro. Um bom empreendedor entende que ele erra muito mais do que acerta, mas a cada tropeço ele aprendeu a andar um pouquinho mais rápido, né? Ele tropeçou para frente. E aí, ok, agora eu aprendi isso, na próxima eu já aprendi alguma coisa, e aí que surgem as grandes ideias, né? Ideias, exatamente. E, então, assim, eu gosto muito de falar disso também, inclusive tem uma palestra que fala só sobre esse errar rápido, mas, de novo, é um mindset, por isso que eu gosto de ficar batendo na tecla do mindset, mas é isso, assim, o errar era mal visto no mercado antigamente, né? Que era aquela coisa assim, se errar, vai ser mandado embora. Né? Então eu gosto de falar assim, existem dois tipos de erro. Tem aquele erro que realmente a gente não pode cometer, né? Aquele erro que tá em produção, ou é algum produto, ou alguma coisa que tá lidando com vida de pessoas. Claro. É aquele erro que teve um CEO que falou para mim, Ale, você vai fazer a palestra, mas deixa bem claro, tá? Que
tem o erro de inovação e tem esse erro que não pode cometer. Porque senão todo mundo vai começar a explodir as minhas fábricas aqui. Eu falei, não, tá bom, vou deixar bem claro. Então é isso, assim, tem esse erro que não pode ser cometido, né? Mas tem aquele erro de inovação. E esse erro de inovação é esse erro que a gente pode estar sempre aprendendo. E se a gente aprende, é uma das questões mais importantes de inovação. Porque é isso, né? Aí volta ao que a gente falou agora há pouco, da inovação que está acontecendo, está cada vez mais rápido, e não adianta mais a gente criar um produto que vai ser lançado só daqui a 2 anos, que de repente já está atrasado, né? Por quê? Porque vem uma startup, vem um empreendedor que... E aí eu faço também a distinção. Aquele empreendedor, ele teoricamente, ele tem menor risco, né? Então, desculpa, ele tem um apetite ao risco maior, né? Então, assim, se ele errar, tudo bem. Eu vou pivotar. Empresas tradicionais, é isso, assim, fica aquela questão, e faz sentido, né? De novo, eu já trabalhei muito em grandes empresas, é o risco da reputação da marca, não pode ser realmente, né? Então tem ali a questão de ser mais minucioso. Sim. Por isso que a gente acaba, assim, né, trabalhando aqui em paralelo, né? Que a gente consegue ter empresas que têm suas spin-offs, além de spin-offs, tem aquelas que compram as startups, né? Então tem aquela questão para ser trabalhadas. Mas a startup é isso, né? O empreendedor ali, ele sabe que, claro, tem o risco seu de repente dar errado e a grana dele é mais curta, né? Então ele tem a questão, e ele tem que pagar o almoço dele, né? Do outro dia. Enquanto a empresa ainda, ele, de repente, pode errar, mas ainda tem uma caixa ali para ser trabalhada, né? Mas aqui tem que trabalhar o mindset, né? Mas aqui ele tem essa questão também que ele consegue ser mais agressivo, né? Porque ele quer inovar, não tem, de repente, uma governança por trás, né? Ele não tem todo o compliance ainda. Então ele pode fazer as coisas, pode errar, pivotar, mas eu sempre deixo muito claro, não é sobre errar, é sobre aprender. Sim, é sobre aprender. Você aprender. errou, o que você aprendeu com isso? Sim. Então eu gosto de contar a história, claro que não é de uma startup, mas a Amazon, eu sempre falo assim, pessoal, vocês lembram que a Amazon lançou o Amazon Fire Phone, que foi um celular da Amazon? Aí na minha palestra o pessoal falou, não lembro. Eu falo assim, não lembro porque foi um fracasso. Mas toda a tecnologia por trás que tinha no Amazon Fire Phone, que hoje foi descontinuado, toda a tecnologia eles utilizaram no Alexa. Então olha o que eles aprenderam. Talvez o Alexa não existisse se não tivesse lançado o Amazon Fire Phone, eles não tinham aprendido ali com o erro. Sim. Né? E a própria Alexa eles tiveram que reinventar também, né? Algumas vezes. Reinventar. E aí vem o mercado, e aí vem essa questão da inovação que eu também falei, né? Porque vem ali outros concorrentes, vem a questão da inovação, não dá para parar, tem que pensar sempre, né, o tal do ápice da inovação, né? Chegou no ápice, é pior ainda, porque agora você virou referência, todo mundo vai querer fazer algo parecido e você tem que inovar mais ainda. E a graça de quem vem primeiro, mesmo que não esteja tudo pronto, agora, esse exemplo da Alexa é perfeito. Pode ter vários outros, mas todo mundo ainda fala Alexa. Mesmo que você não esteja falando com a Alexa, sua intenção é Alexa. Não é Alexa, essa é outra. É isso aí, né? É isso aí. Eu falo que é que nem a história da Netflix, né? Streaming, a gente pensa Netflix. Primeira coisa é Netflix. Depois... Mas aí depois a gente pensa Disney Plus, Amazon Prime, pensa os outros. Ou quando a gente vai fazer modelos de streaming até para educação, etc., todo mundo fala, esse é o Netflix da educação, esse é o Netflix de não sei das quantas, né? Que virou referência. Virou a maisena, né? Que nem... Acho que tem gente que não vai entender essa, mas tudo bem. Depois pesquisem, pessoal. E falando em indústria específica, eu sei que você se aventurou por muitas indústrias diferentes avaliando a inovação, né? Existem aquelas que são mais pressionadas pelo medo, né? Do que acontece. Tanto que as grandes inovações acontecem na indústria da guerra, em outras indústrias que, né, que precisam de segurança muito grande, né? Até na dark web, etc. Tudo isso que acontece é onde realmente acontecem as grandes revoluções, porque eles estão o tempo todo se protegendo de alguma coisa. Exato. Mas e as indústrias tradicionais? Você citou o agro que já tem ótimos exemplos, mas na indústria de logística, por exemplo, quem trabalha só com o transporte, e que ele passa por tantas fases e tantos lugares diferentes da indústria, da transportadora 1, 2, 3, do caminhão, do navio, do avião, das legislações locais, das legislações globais, é tanta coisa diferente. Como que você vê a evolução da inovação na indústria de logística especificamente? Eu vou tentar pegar, já que a gente começou falando da mandala, né? Olha como é que é importante a gente falar da entrega de valor, né?
Porque hoje em dia, né, de novo, com tantas coisas que estão mudando no mercado, e eu tô falando dessas mudanças não só tecnológicas, mas mudanças regulamentares, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças climáticas, né? Então, assim, hoje, o que é o grande, não vou nem dizer o grande motivador, mas o que o cliente hoje espera como entrega de valor, né? Então, assim, é a velocidade, é a qualidade de entrega. Então, se a gente for pensar anos atrás, era muito diferente, né? Então, eu gosto muito de falar, vamos pensar até a questão da logística, né, que antigamente era muito difundida, porque talvez, pensando assim, ó, até vou lá atrás, de repente nem na época do avião, né, que não tinha, por exemplo, que a velocidade, na verdade, era no navio, por exemplo, né? Eu lembro, por exemplo, já tinha avião, mas só para abrir parênteses aqui, eu lembro que, né, minha família japonesa, então assim, tinha muita coisa que vinha, né, como referência o Japão, né? Então assim, era meu avô, né, falando, tem um produto ali e tal, não sei o quê. E o produto, né, para chegar no Brasil, demorava meses para chegar, né? E um produto que é lá, ou se não, se a pessoa viajasse para lá, que via, e era novidade, assim, era coisa que você nunca ia ver. Hoje, se a pessoa vai lá, às vezes o produto já tem aqui no Brasil mesmo, né? Muito igual. Então, assim, velocidade hoje é muito importante também, né? Mas essa entrega de valor é importante, é entender o lado do cliente, o que ele quer. Ele quer uma velocidade, ele quer uma qualidade do produto, ele quer uma qualidade, por exemplo, do transporte. De repente vou inventar aqui, você é maior especialista que eu, mas ele quer uma entrega com qualidade para ele é menos fraude e menos, como que eu falo? Produtos danificados, né? E mesmo que isso seja mais caro, mas para mim eu vou ter um retorno maior. Sim. Né? Então eu gosto muito de falar um exemplo aqui, só saindo da área de vocês. Eu falo assim, entrega de valor. Pensa na fruta cortada. Né? A fruta cortada, para quem não sabe, nasceu para as pessoas que tinham um problema de mobilidade. Né? Então aí já vem tudo cortado. Hoje tem muita gente que compra fruta cortada, ou legume cortado, ou o que for. Quando eu pergunto para eles por que as pessoas compram, aí a pessoa fala assim, é por causa do tempo, né, que é escasso, é a questão do desperdício, que às vezes a pessoa mora sozinha e não, né, uma melancia inteira não faz nenhum sentido, então já vem cortado. É a questão, tem gente que fala da preguiça, também, ok. Às vezes o visual, porque é tão mais bonitinho. Visual, é verdade. As escolhas são... Mas se a gente for pensar isso aqui... Ninguém pensou nisso quando começou, né? Mas mais do que isso, a fruta cortada, ela gera um valor para as pessoas que não é que a gente, né, software fica mais fácil, e aí só abrindo parênteses, eu fui de tecnologia também, mas a questão não é só funcionalidade, né, é entrega de valor. Aí eu volto na mandala da entrega de valor. Olha como a entrega de valor é importante, porque aí eu faço a comparação. A fruta cortada é mais cara que a fruta normal? Ela é mais cara. Só que tem gente que compra. E compra por quê? Porque entrega valor. Então, às vezes, eu falo, né? Não é sobre o preço. Às vezes é sobre o valor. Sim. E às vezes a empresa pode até ganhar mais porque está entregando valor, porque está entregando valor lá para o cliente. Sim. Que está vendo essa coisa mais intangível. Outro dia eu fui no Mercado Municipal de São Paulo e aí o meu marido já olhou pra mim e falou assim, não vai na barraca de fruta, Priscila, que você... eles passam a perna na gente, não sei o que. Eu falei, é impossível, é maravilhoso. Eu chego lá, ele fala, agora você vai comer essa fruta que tem gosto de mousse de chocolate, porque eu juntei uma fruta com a outra, né? E eu paguei mais caro aquela fruta e saí feliz da vida. Porque ele me ofereceu uma experiência tão prazerosa naquele momento, que tudo bem, tanto que até hoje eu compro fruta com esse rapaz, e a fruta nem mais cara era, a gente só fica com a impressão de que lá tudo é muito mais caro, mas é porque existe um encantamento, é uma fruta especial, que tem uma produção especial, que realmente quando você junta uma com outra, gera um gosto que você nunca viu. Sim. E se a gente se apega só ao fato de que aquilo é muito mais caro, então deixa eu ficar longe, às vezes você perde todo o encantamento do processo, né? Então é isso. Como que a gente gera encantamento, né? E aí eu posso só fazer uma referência aqui. Eu também adoro, assim, sou apaixonado pela Disney, sou apaixonado. Já fui várias vezes para Disney Orlando, Los Angeles, o Japão, inclusive. Ele é super caro.
Se for pensar, talvez até inviável para algumas pessoas. E eu sou, né, querendo ou não, sou privilegiado. Mas quando eu vou lá, o que tem, não só o encantamento, que ele conhece, a Disney é conhecida pelo encantamento, mas eu vou pegar aqui até a questão do hackathon, né? Mas tem uma experiência tão magnífica que você realmente se sente uma criança, né? Porque não é sobre ir no parque, é sobre voltar a ser criança, ter sim esse encantamento, as coisas minuciosas. Outro dia eu tava vendo um vídeo, né, tal do Instagram, né, que a gente acaba vendo ali, não fica vendo e não para. Mas eu vi como que eles colocam a árvore de Natal, né? Porque parece que aparece do nada, né? Assim, do nada, de um dia para outro. E tem uma eficiência operacional, inclusive. Que aí que é importante, né? De novo, a inovação dá pra gente colocar em vários locais. Mas tem uma eficiência operacional incrível, assim, de você... Em poucos... É claro que tava aquela velocidade, né, da gravação. Mas eles conseguem colocar aquilo lá e ser magnífico, né? Então, a experiência do cliente realmente é muito diferenciada lá. Então, vale a pena também pensar que a inovação pode também gerar valor quando a gente fala da experiência do cliente. Então, chegamos aqui no tema do nosso InovaCraft desse ano, que é a experiência do cliente. Dentro do que você viu aqui, da maneira como a gente montou o nosso hackathon, que na verdade a gente nem chama de hackathon. O hackathon é um pedaço do programa de inovação da Craft, que ele começa em fevereiro, né? Ele começou dentro da sua mandala, aliás. A gente consegue encaixar todo o nosso programa dentro da sua mandala. Mas ele desemboca aqui, nesse hackathon, que a gente está, de fato, criando alguma coisa. Por que você acha que ele faz sentido numa metodologia de inovação dentro de uma empresa e de uma empresa que tem uma empresa já bem estabelecida? Não estamos numa startup. Sim, a gente tem os nossos medos que nos motivam de, peraí, mas eu não quero atrapalhar essa operação, não vou mexer onde eu estou ganhando. Então, por que um hackathon nesse modelo em que a gente junta tantas áreas diferentes para sentar dentro de uma mesa, traz gente de fora e tenta montar protótipos aqui para pivotar nos próximos 12 meses? Por que ele faz sentido dentro da sua experiência? Nossa, a gente já passou bastante, eu tô olhando ali, né? Eu tô falando assim, nossa, eu tô pensando aqui, vou falar mais uns 40 minutos, dá pra gente falar muita coisa aqui. Vou tentar enxugar aqui. E eu vou trazer de novo a mandala, né? Então, assim, o hackathon, ele precisa ser pensado também qual o objetivo principal dele, né? Então, assim, eu já criei, né? Já ajudei na criação do hackathon de algumas empresas que o objetivo principal não eram as soluções. Era entender, por exemplo, na seleção de candidatos, né? Então, é saber ali, dentro de um hackathon, deixa todo mundo trabalhar, mas quem que é aquele que é mais líder, né? Que a vaga ela é para liderança, quem é aquele cara que vai puxar mais, aquele operacional que é ótimo, que está codificando e sabe fazer muito bem a qualidade ali. Então, era muito voltado ali com o objetivo de contratação e o RH quem participou ali como aqueles olheiros, né? Então, assim, todo mundo achava que era um hackathon para a solução, mas na verdade os profissionais de RH que estavam ali em volta olhando as pessoas. Então, assim, o hackathon, tem muita gente que critica, mas é porque acha que todos os hackathons têm que ter o produto final, o produto como resultado final. Só que não vai acontecer isso em poucos dias, né? Naquele modelo tradicional de poucos dias. Porque não tem como, assim, a gente conseguir chegar, quer dizer, tem como, tem casos de sucesso, mas a porcentagem é tão pequena, né, de produtos que realmente vão para o mercado, que aí as pessoas criticam, o hackathon não funciona, né? Agora, se você tem muito bem, como vocês fizeram muito bem, de criar uma jornada, e aí vai o mindset para o pessoal entender, daí o pessoal já vai, né, pensando, os desafios, criação de grupo, e tem isso dentro de uma jornada, fica mais fácil. E não é à toa que aí você me fala, tá? Pelo que eu ouvi falar aqui, vocês têm uma porcentagem muito alta dos produtos que saíram ali que estão... 90% de sucesso. Nossa, isso... Até o momento. Então eu vou te falar uma coisa, tá? Experiência e números de mercado, né? Quando uma das empresas que eu trabalhei como líder de inovação, a gente tinha, para cada 100 ideias, uma que dava sucesso. Né? Então a gente está falando aqui de 1%.
E é um funil, né? Então, assim, 100 ideias, um sucesso. Se for pegar aqui dentro de um hackathon, estaria num outro funil aqui dentro do funil, que é o que eu chamo de iniciativas de inovação. Uhum. Eu falo que assim, não é sobre projetos de inovação, é iniciativa de inovação. Uhum. Dentro dessa empresa, a cada 10 iniciativas, um que dava certo. Então seria mais ou menos isso aqui. Então eu tô falando de 10%. E aí quando a gente olha no mercado é exatamente isso, tá? Uhum. É 10%. Olha o número que vocês têm. É. Então... A gente teve bastante 10% antes de chegar até aqui. Antes de chegar. Mas agora... Volta à questão do erro, né? Do aprendizado, né? Exatamente. Novamente. Exatamente. Mas é isso, assim, para te responder, o hackathon tem muita gente que critica, mas se for bem feito, ele gera, assim, resultado. E é o caso de vocês. Então, assim, e aí vou voltar na mandala, né? A mandala que eu criei é muito para liderança. E liderança, de novo, é sobre resultado. Então, a gente precisa ter os números ali também. Esses números são magníficos, né? Case que mostra que vocês não são inovação de fachada, né? Dá para colocar ali no palco e mostrar que realmente é verdadeiro. Isso aí. Agora, esse é uma ótima fala para a gente encerrar a conversa de agora. A gente continua depois. É isso aí. Obrigada, Lê. Obrigado a você.